Fala, feras! Diogo Oliveira aqui, esse é o canal Falando em Finanças e o vídeo de hoje é para te apresentar uma das estratégias mais legais que nós fazemos com opções aqui no nosso Reality Ser 1 Milhão, tá? Para quem não sabe, nós temos um reality show onde você pode observar muitas das operações que eu realizo na prática. São todas estratégias que eu utilizo no meu método Fera, onde você pode, inclusive, aprender através da nossa imersão. Vou deixar um link aqui na descrição para você fazer a imersão. Caso você tenha interesse, você vai aprender mais de 40 estratégias com opções em mais de 60 horas de conteúdo para você aprender definitivamente do básico ao avançado, o que é opções e, inclusive, passar a gerar renda passiva com ela. Na nossa estratégia de swing trade, colocando uma pimentinha ali de estratégia que é a Fence, você deve conhecer, nós montamos algo muito interessante em Neoenergia, já projetando a semana de resultados que começou nesse mês de julho. Então, temporada de balanços no ar, temos estratégias para ganhar, tanto na alta quanto na baixa. Eu vou deixar aqui um insight, um pequeno trecho da nossa aula para que você aprenda junto conosco como se posicionar nos ativos nas mais variadas condições de mercado, tá bom? Deixe seu like aqui, se inscreve no canal para estar sempre acompanhando e sendo notificado todas as vezes que nós divulgarmos um vídeo novo aqui, você está mais do que convidado para estudar conosco. Então deixa aqui no comentário, inclusive, se você tiver uma dúvida que eu te ajudo, tá bom? Tamo junto e assiste o vídeo aí, fica ligado! Tem uma expectativa de aproveitar uma movimentação que pode ser mais direcional na Neoenergia, tá? A empresa do setor elétrico tem um bom fundamento, enfim, aquela coisa toda. E eu estou querendo me posicionar um pouquinho aí. O ativo já avançou 60%, quase 70% em 4 meses, basicamente, tá? Toda essa pernada aqui. Tem uma resistência mais forte aqui na região dos R$ 24, tá? Mas eu acredito mesmo que no curto prazo vem aqui nos 20, tá? Porque já está tão esticado que eu acho que seria bem saudável correção até aqui, depois talvez lateralizar um pouco e voltar a subir. Não acredito que seguirá subindo aqui, mas o mercado brasileiro não é para amadores, então sempre tem loucura, né? Sempre tem um mais louco que o outro aí, certo? Então você vai pensar o seguinte: o que que eu quero fazer aqui? Qual que é a minha ideia? O ativo custa R$ 21,45, 40, são 21,45 aproximadamente, tá? Fosse comprar as ações, tá? Você teria um custo de R$ 1.145, tá? Para comprar um lote, beleza? Aqui eu já estou atendendo aquele primeiro princípio meu de swing trade com opções, né? Então, ao invés de fazer o swing trade com ações, eu prefiro fazer com as opções. Acho mais barato, mais interessante e muito mais produtivo, financeiramente mais rentável. Porque eu estou botando menos capital. Então, o que que eu fiz aqui? Eu comprei aí 180, o Michael está dizendo aí que comprou a 3,82, até um pouco melhor do que eu paguei 3,85. Se continuar caindo hoje, ela vai cair mais um pouco também, tá? E aí pode ser que saia 3,70, 3 e pouco, não tem problema. Exatamente por isso, vocês vão me ver sempre executando um lote, 2, 5 no máximo, numa primeira entrada. Porque se o ativo dá uma melhoradinha, cai mais um pouco, eu compro mais. Eu não faço preço médio para desespero. Eu faço, já ensinei isso para vocês, inclusive, tem na imersão lá, a gente sempre debate sistemas, falando sobre a exposição parcial, tanto de entrada quanto de saída. Então, você vai se expor parcialmente, gradativamente no ativo, de uma maneira inteligente. Ó, eu quero botar até R$ 1.000 em Neoenergia. Eu vou botar os 1.000 de uma vez? Não. Aí eu boto 380. Se cair para 3,50, eu compro mais. Ah, mas se cair para R$ 2, eu compro mais um pouquinho. Eu vou, a depender da movimentação do ativo, eu vou remodelando a estratégia, fazendo ali a exposição. Muitas vezes, até quando
já montando, eu comprando isso aqui a 3,85, já conseguindo vender uma call legal para recuperar um pouco dessa grana aqui, ué, é mais grana que entra para me ajudar a comprar mais um pouquinho. Entende? É como se a empresa estivesse pagando dividendos para poder eu pegando dividendos e comprando mais um pouco de ações. É isso que os investidores fazem na maior parte do tempo. Só que a gente faz isso de uma maneira dinâmica e controlada, estratégica. Porque não dá para você começar a botar dinheiro no mercado se você não tiver feito o teu planejamento, não tiver feito montada a tua estratégia. Quais são as operações que eu vou fazer? Semana que vem eu vou fazer de novo, acabou o vencimento, eu vou fazer isso toda vez. Nas primeiras semanas depois do vencimento, eu vou fazer especificamente um passo a passo novamente de planejamento. Para vocês que já têm, revisarem, ver o que pode fazer ou não fazer, pode acrescentar, pode tirar, pode ver o que você eventualmente esqueceu de fazer. E a cada vencimento, então, eu vou fazer esse processo. A primeira semana após vencimento, lá no YouTube aberto, eu vou deixar uma construção. E aí a gente tira dúvida aqui, constrói também isso conjunto, até com a galera nova que vai chegando aí para todo mundo aprender exatamente como fazer. Então a gente vai lá, eu explico lá desde o início, na imersão lá, que você tem que fazer um planejamento, tem lá a planilha para ajudar a calcular o quanto que você quer ter, quanto que você tem agora, qual o percentual que você vai precisar ter de meta mensal para que você alcance seus objetivos, aquilo tudo lá. Então tá tudo projetado para você construir o teu planejamento, esse planejamento resultar aí num retorno positivo para vocês, tá? Então é evidente que pela experiência a gente faz manobras um pouco diferentes do que você vai fazer agora, mas a essência estratégica é exatamente a mesma, não muda nada, tá? Então, olha, eu comprei essa opção aqui em substituição ao ativo e como o strike dela é do R$ 18, somado a isso aqui, o preço de entrada fica em R$ 21,85, um pouco acima do que está sendo negociado agora o ativo. Esse vencimento é para setembro. E o que eu quero fazer aqui, tá? Vencimento de setembro. Eu quero manter essa posição um pouquinho mais para frente, porque ela está comprada. Vai ser basicamente a única ponta comprada da minha estratégia para aproveitar uma possível correção do ativo e já está posicionado, não me posicionar depois, já está posicionado numa possível recuperação posterior. Então, se o ativo vem aqui e corrige até os 20 e volta, eu não preciso comprar uma outra opção, já estou comprado. E se der certo e essa correção vier abaixo, essa opção aqui vai me permitir fazer o que eu quero, que é vender uma call para financiar uma trava de baixa. Eu não quero que a minha trava de baixa custe muito dinheiro. Aí você fala, mas você está gastando isso aqui, era melhor chegar lá e fazer só a trava de baixa. Quem achar que quer fazer só a trava de baixa, melhor. Mas como eu quero estar posicionado por um pouco mais de tempo, pelo menos uns 2 meses nesse ativo, eu quero ficar posicionado já nele, sem precisar comprar ação. Então, eu quero fazer essa exposição, eu já faria essa exposição aqui. E se eu já faria essa exposição aqui para fazer um swing trade nessa opção, nesse ativo, é comum, interessante que eu faça aqui uma venda de uma call para financiar uma trava de baixa. Eu posso vender até uma call dentro do dinheiro? Posso, dependendo do strike, até posso. Não teria problema, tá? Pego mais crédito, me ajudo com isso até montar um pouco uma trava com mais quantidade nas pontas, pode fazer também. Mas o ideal é deixar ali na linha do dinheiro, um delta 40 próximo ali, para que você tenha justamente a vantagem de ter essa opção também indo após se o ativo corrigir. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando 385 e vocês viram lá a montagem da Fence, que é que eu quero fazer, vai me dar um crédito aqui na call de aproximadamente 40 centavos e eu quero montar uma trava de baixa de aproximadamente 20 a 25 centavos no máximo de custo. Então, se eu receber aqui uns 40 e gastar aqui uns 25, vai me sobrar 15 e a trava vai ficar mais ou menos com uns 75 de lucro. Então, você tem
75 mais 15 vai dar aí 90 centavos, podendo ser até, inclusive, como a gente colocou ali, uns 80 centavos, pode ser até, dependendo de quanto sobrar 20 aqui, poderia até ser uns R$ 120 aproximadamente. Então, entre 90 e R$ 120 de lucro. Se eu ganhar, imagine que eu ganhe aproximadamente uns R$ 100 nessa posição, ou R$ 1, né? Vezes 100, eu abato R$ 1 dessa posição aqui. Então, pode ser até que, lógico, com a passagem do tempo, o Teta também vai desgastando essa opção aqui, mesmo que ela esteja dentro do dinheiro. Vai perdendo o extrínseco. Afinal de contas, ó, qual que seria o preço efetivo dela aqui, ó? O preço VI, 3,45. 3,45. Se eu paguei 3,85, eu paguei 40 centavos de extrínseco. Então, isso quer dizer que, se chegar lá em setembro e a Neoenergia parar aqui no 21,45, a opção que eu paguei 3,85 hoje vai valer só 3,45, só o valor intrínseco, tá? Então, esse extrínseco aqui vai para o buraco. E é exatamente ele que eu quero recuperar numa call aqui vendida. Tá dando para entender, pessoal? Espero que esteja conseguindo captar ou capturar aí a essência, tá? Ó, por enquanto aqui nada ainda, mas como o ativo deu uma melhoradinha, ó, tava lá no 21,40 chegou a 21,38, né? Agora já tá 21,48, tá subindo um pouquinho. Provavelmente o preço justo, ó, já voltou para 3,85, 3,84, e essas opções já vão estar com preço justo mais próximo da realidade. Inclusive, ó, 55 centavos é o preço justo que eu estou colocando aqui nessa posição. A outra lá, eu deixei 37, ó, é basicamente o preço teórico mesmo que está agora. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou subir isso aqui para 40, tá? E eu vou tentar descer isso aqui com 53 aí para ver se até uns 50 para ver se executa agora. Se não executar agora, eu vou subir para 60 e vou esperar. O ativo pode virar de mão, tá muito comum virada de mão aí de ativo durante o dia, né? Sobe aqui para 60. Não executou, vou subir para 60 e vou esperar um pouquinho, tá bem? Então, se ela continuar subindo aí, superar o 21,50, provavelmente vai sair aqui, ou nos 60, ou aqui, de repente, nos 40 centavos. Vamos ver qual dos dois executa primeiro, tá bem? Uma das duas pode executar primeiro, eu só consigo montar a trava de baixa, portanto, depois que eu efetivamente vender aqui a call, porque é o que eu quero saber exatamente qual é o preço que eu vou receber nessas opções aí, tá? Como o preço de entrada a gente já sabe, né? E a gente sabe que, ó, coloquei aqui essa posição na call, Você vai? nessa call aqui. Eu já coloquei uma posição em que eu vou receber não, vou poder pagar aqui, ó, no ativo 21,85, tá? Lá em setembro. Evidente, eu falei para vocês, só para dar um exemplo, né? Dessa opção mais dentro do dinheiro. Poderia vender essa opção mais dentro do dinheiro? Agora ela tem um valor teórico de aproximadamente 80 centavos. Poderia também, só que eu diminuo consideravelmente a minha margem aqui no lucro potencial, né? Eu recupero um pouco mais de crédito agora, mas eu diminuo a minha saída, ao invés de ficar 22,70, como estava ali, está indo para 22,20. Então, eu posso comprar a 21,85 e vender a 22,20. Não é ruim, ainda é dinheiro, né? Daria para ganhar aqui uns 17% do que está colocando aqui. Se o ativo cair, ué, eu fico com 80 centavos. Também é uma posição interessante, daria para fazer também. Lembrando que esse ativo ele tem pouca liquidez, por isso que fica mais difícil e demorado negociar essas opções, tá? Então, eu só quero colocar aí como exemplo para vocês acompanhar. E aí vocês, evidentemente, só fazem se achar que faz sentido para vocês essa posição, tá?
Na posição de trava de baixa, o que eu queria fazer? Eu queria comprar aqui essa do 20,85, aproximadamente uns 30 centavos, e vender aqui embaixo no 20. Isso aqui não vai sair 16, mas aqui sai uns 10 centavos provavelmente. E vender aqui a uns 10 centavos aproximadamente essa outra put aqui. Então, aqui a T209, vou tentar negociar 30, e a T199 mais ou menos uns 10 centavos, tá? E a gente teria uma combinação aproximadamente assim. Nesse caso, até parece que tem mais prejuízo, de fato, do que lucro. E, de fato, vai ser assim, por quê? Porque isso aqui está considerando esse preto aqui, ó, o vencimento das opções, tá? Então, o que que ele está dizendo aqui nesse payoff? Olha, você gastou 385, recuperou 80 centavos para vender aquela do 21, alguma coisa de 21,40. E abriu mão de 20 centavos desses 80 para colocar nessa trava de baixo aqui, que se o ativo subir, vai virar pó. Então, aqui já era. O que que eu tenho que pensar aqui para entender exatamente a lógica da posição? É desmarcar a ponta comprada, porque ela é só para o outro vencimento. Veja, 41 dias úteis para o vencimento. As outras não, as outras 22 dias úteis. Então, o primeiro cenário são dois tempos aqui. Primeiro, agosto de 23, é esse cenário aqui. Setembro de 23, eu tenho aquele cenário aqui. Daí 180. Tá claro para vocês isso? Aí 180 aqui vai me dar grana se o mercado subir, se o ativo valorizar. Esse cenário aqui é para agosto de 23. E por que que quando você junta tudo, isso aqui que é potencial de ganho para agosto, toda essa região aqui é potencial de lucro, se o ativo corrigir, principalmente aqui abaixo do 19,65. Seria isso aqui para agosto. Pode acontecer de vir aqui, bater nos 19,50 e voltar a subir de novo por 22, 21,50. Nesse caso, boto isso aqui no bolso, né? Esse lucro aqui todo efetivo, e abate com certeza. Imagina, nesse cenário aqui, olha quanto que eu ganho, potencialmente. Até R$ 160, por exemplo, se ele viesse aqui abaixo do 19,65. Isso fazendo com aquela call aqui mais na linha do dinheiro, né? Do 21,40. Então, daria aqui 160. Então, pode ser que consiga tirar 160 aqui em agosto e aquela outra posição continua comprada. É claro que se isso aqui acontecer e ganhar as 160, a call vai estar perdendo bastante valor. Quanto valor? Ó, vamos ver no Black Scholes. Não vai perder o valor todo, porque ainda vai faltar 22 dias aproximadamente por exercício dela. Mas é interessante vocês fazerem essas análises. Ó, vou passar aqui, faltam 22 dias para o exercício da posição daquela fence ali. Então, se eu tirar aqui, ó, e botar, faltando, por exemplo, os 25 dias úteis para o vencimento, né? 22, não, vamos botar um pouquinho mais. Ó. Os 30 dias úteis para o vencimento, né? 30 dias, agora está 41, então não, vamos passar mais um pouquinho. Vamos tirar 20 dias mesmo. 21 dias, tá? Faltando 21 dias para o vencimento, qual seria o cenário daquela trava lá? Se aquela trava estiver dando lucro máximo, então vai ser porque a Neoenergia vai estar próximo dos 19,50, 19,60. Vou botar aqui, ó. 19,60. Quanto que vai estar valendo essa opção aqui, ó? Ó, o que que eu fiz aqui? Eu diminuí 20 dias, tá? Passei 20 dias e coloquei o preço do ativo objeto, NEO3, exatamente no preço onde eu tenho o lucro máximo nessa fence, onde aqui eu ganharia R$ 160. Estão entendendo isso? O strike da opção não muda, o que pode mudar, claro, é a volatilidade. Nessa queda toda do 21,45
ou 21,50 aproximadamente, por 16, não, por 19,60, a gente com certeza teria um aumento de volatilidade aqui. Quanto? Não sei. Se eu não sei precisar, eu prefiro deixar como está. Mantenho constante a volatilidade, o strike constante, taxa de juros pode diminuir? Pode. Na próxima reunião do Copom, a gente deve ter aí uma queda na taxa de juros, algo provavelmente entre 0,25 ou 0,5%, tá? Acredito mais nessa hipótese, mas pode acontecer essa aqui também, tá? Então, o que que eu estou fazendo aqui? E esse tipo de projeção, de análise, vocês têm que fazer nas operações. Se o ativo chegar nesse valor, quanto que vai estar a opção que eu paguei? 3,85 hoje, tá? 1,85 aproximadamente. Bom, ela vai estar 1,85 e eu recebi 160, né? Então, se eu recebi 160 e aqui eu estou perdendo R$ 2, o que eu tenho de prejuízo efetivo? 40 centavos ou R$ 40 só, né? Aqui eu perco R$ 2 na conta comprada e aqui eu ganhei 160, R$ 40, por exemplo, de prejuízo aqui. Só que essa característica dela é o que nos fez exatamente comprar essa opção no Delta 92. Então, mesmo que o ativo caia para 19,60, o delta dela vai continuar acima de 90. Ou seja, qualquer variação de preço de neoenergia será muito bem capturada pela essa opção aqui. Então, se ela saiu lá, chegou no 19,60, faltando aí 21 dias para o vencimento, daqui a 20 dias, tá? E chegou nesse patamar de 1,85, e eu montei essa estratégia aqui, que me beneficiou e me fez ter um prejuízo de apenas R$ 40. Então, o que que eu tenho aqui agora? Se a neoenergia voltar, por exemplo, para 20,60, essa opção vai ganhar aproximadamente 92 centavos. Então, se eu ganhar 92 centavos aqui, eu ganho R$ 92. Ela subindo R$ 1, eu saio de uma condição de perder 40 e passo a ganhar aqui R$ 52. Entende? E aí eu começo a ter mais retorno sobre esse lucro aqui, quanto mais ela subir. Então, como o ativo ele faz movimentos assim, sobe num momento, cai no outro, eu já estou prevendo, por exemplo, uma correção para o mês de agosto, uma sequência de evolução seguinte. Ah, mas e se não acontecer essa queda? Se isso não for possível, aí vale esse cenário aqui. Se isso não for possível, a trava de baixa e a FENS perdeu o valor, tá? Vira pó, aí sim fica nessa condição. Ao invés de ganhar ali mais de R$ 100, eu ganhar no máximo R$ 30 aqui, que seria o que sobrou de crédito, por exemplo, da call vendida, né? Já descontando o prejuízo da trava de baixa, e a valorização da call da I-180. Você vê aqui nos 21,50, essa call vai valorizar. Você pode fazer, inclusive, o raciocínio inverso. É aconselhável que vocês façam. Pega lá a Neoenergia I-180 e bota lá. Olha, e se ela for lá nos 22,70, daqui a 20 dias, quanto que essa opção vai valer? Se ela for a 22,70, daqui a 20 dias, nós teremos aí algo em torno de R$ 4,90 de valor dessa opção. Então, essa opção valorizaria aproximadamente R$ 1,05, dá mais ou menos R$ 100 aí de lucro na ponta comprada. Ah, mas aí a qual que você vendeu já está dando prejuízo. Sim, mas o prejuízo que vai ser sempre menor do que o lucro dessa posição, porque essa posição é mais longa. Logo, ela ganha mais valor, ela tem mais VE, tá certo? E aí, o que que tem que acontecer para encerrar? Só esperar chegar bem próximo do vencimento para que você encerre sem prejuízo, ou com prejuízo mínimo, né, possível na ponta mais curta, tá? Deu para entender aí, galera? Interessante, não é? É só a gente tentar identificar as oportunidades e tentar fazer uma operação que realmente faça sentido para a gente diante do ativo que a gente está operando, né? Dá para fazer de inúmeras maneiras, mas a gente tem que pensar, olhar com calma e tomar a decisão, né? Estratégias tem lá, na imersão, mais de 40.
Como você vai aplicar vai depender do teu estilo operacional, da tua capacidade de aporte, do teu financeiro, vai depender da tua expectativa pro ativo, vai depender de uma série de coisas. Por isso que não tem uma fórmula pronta. Chega aí, ó, quando acontecer isso, você faz isso. Não. Quando acontecer isso, você pode fazer isso aqui, pode fazer X, Y, Z, W, pode fazer inúmeras coisas. Depende muito da circunstância do mercado, tá? E da tua expectativa e também da tua experiência, claro, em relação ao mercado. Beleza?